Por muitos anos, a agenda pagamentos, câmbio e cripto, elas eram tratadas de formas separadas, né? E cada vez mais, com o mundo assim conectado, globalizado, tudo digital, essa agenda precisava ser única. Meus pais me encaminhavam notícias que saíam falando de algum piramideiro que deu golpe com cripto. Ó, tá vendo essas coisas que você tá mexendo aí? É isso mesmo? Edizio Pereira Neto vai te contar se o Zero Bank é afinal um banco cripto ou não e como virou operador do Pix para Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo. Via na prática que quando você enviava uma ordem para algum país, muitas vezes passava ali por banco intermediário e a ordem ficava presa e você tinha que procurar onde é que estava parado o dinheiro. Os países deveriam estar preocupados com o Pix que entrou e na Argentina com o dinheiro que saiu. Porque o que acontece aqui no meio, o usuário comprou o USDT, virou um token, mudou para isso, ganhou dinheiro com aquilo, perdeu, vai ser cada vez mais difícil de controlar. Uma stablecoin não vai substituir o Pix, a gente está muito bem servido. Você já percebeu que o dinheiro está mudando mais rápido do que nunca? As stablecoins estão no centro dessa revolução, facilitam remessas internacionais e tornam pagamentos sem fronteiras mais simples. E tudo isso vai ser discutido no especial Dólar Digital, o encontro online gratuito com especialistas do mercado financeiro e de cripto. Se você quer entender sobre o futuro do sistema financeiro, não deixe de conferir. Garanta sua vaga agora mesmo. É só clicar no link da descrição e se inscrever. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Future of Money, nosso podcast semanal aqui na Exame, patrocinado pela Mint, pela Sicredi e pela Senior. Eu sou a Mariana Maria, editora do Future of Money, e o meu convidado de hoje é o Edizio Pereira Neto, CEO do Zero Bank. Mari, obrigado pelo convite, boa tarde. Vai ser um prazer poder compartilhar aqui algumas informações com vocês e aprender também. Com certeza a gente tem bastante assunto para falar hoje, porque até tem uma colinha aqui. Zero nasceu em 2020, hoje em dia fatura mais de 100 milhões por ano. Também em 2024 foi a terceira empresa que mais cresceu no Brasil, segundo o ranking de negócios em expansão da Exame. E foi o primeiro banco digital multimoedas com blockchain no Brasil. Então, a gente tem bastante coisa aqui para falar. Queria que você, como a gente faz em todo episódio aqui do podcast, a gente também fala um pouco sobre a vida do convidado, né? Os fofoqueiros de plantão aí que estão ouvindo. Então, quero que você me conte, primeiro, um pouco da sua trajetória, como que em 2020 surgiu essa ideia, que é bastante até diferente, né? Primeiro banco digital multimoedas com blockchain do Brasil. Naquela época, fintech já estava super na moda, né? A gente tinha ali Nubank e tudo mais, mas nada tão diferente quanto a proposta do Zero Bank. Então, primeiro, conta um pouco sobre sua trajetória e até o momento em que surgiu mesmo a ideia de criar o Zero Bank. Foi um pouco disso mesmo, e a Exame, inclusive, faz parte dessa trajetória, porque acho que a primeira matéria que saiu na época divulgando foi da Exame, falando que surgia ali uma fintech que queria unir Pix, Open Banking e cripto. E quando a gente olha para essa matéria, se eu não me engano, em 2019, foi pré-lançamento, a gente nota que a gente vem perseguindo esse mesmo caminho até hoje. Por mais que tenham mudanças de estratégias, mas o caminho continua, a trilha continua sendo a mesma, né? Então o Zero nasceu muito com uma visão, eu trabalho no mercado de câmbio há 20 anos, né? E junto com meus sócios a gente tinha essa visão de que em algum momento o mercado cripto ele ia de alguma forma disruptar o mercado câmbio, né? E a gente sempre entendeu que assim, por muitos anos a agenda pagamentos, câmbio e cripto, elas eram tratadas de formas separadas. Existiam empresas de pagamentos, empresas de câmbio e empresas de cripto, né? E cada vez mais, com o mundo assim conectado, globalizado, tudo digital, essa agenda precisava ser única. Então, de fato, quando a gente nasceu ali, a gente estava muito voltado em ser um banco digital multimoedas, que nada mais era do que algumas fintechs já faziam isso no mundo, como a Revolut, por exemplo, na Europa. A gente queria trazer isso para o Brasil, algo mais tropicalizado aqui, onde o usuário tivesse acesso a um aplicativo com conta não só em moeda estrangeira e moeda nacional, real, dólar, euro, mas também em criptoativo. De forma simples, na época, a experiência que os usuários tinham para adquirir cripto numa exchange ainda era complicada, muito gráfico, muito detalhe, e a gente queria que em um clique, de fato, a pessoa conseguisse converter.
E eu brinco falando que foi um sucesso. Nos 6 primeiros meses do aplicativo, do lançamento, tiveram 1 milhão de downloads, e eu brinco falando que tiveram junto 1 milhão de problemas que a gente não tinha mapeado. A gente lançou o Zero com recursos dos próprios fundadores, sem nenhuma captação de fundo. E esse 1 milhão de problemas, que estavam muitos deles atrelados por a gente usar o Bank as a Service de um parceiro, não ter o nosso próprio core bancário, fez a gente refletir e entender que no mundo bancário, a maioria dos bancos, ou grandes bancos, usam sistemas de terceiros, sistemas renomados, conhecidos, mas que isso, de certa forma, impede alguma aceleração de inovação por não ter sistema próprio. E aí a gente decidiu, cara, vamos pivotar um pouco a estratégia, que vamos construir o nosso próprio core bancário, nosso próprio sistema, para que não dependa mais de ninguém, e aí a gente possa criar algo que vai ser escalável, né? Então, a gente acabou, de certa forma, segurando os investimentos no aplicativo em si, que era um canal B2C, direto para o cliente final, e optando por investir bastante em tecnologia para criar esse sistema, e acabamos aí surfando uma onda de, nos últimos anos, empresas precisando processar quantidades elevadas de Pix, bem no momento que a gente vinha desenvolvendo esse sistema, e também empresas querendo entrar no mercado cripto sem esse domínio, sem esse know-how. E a gente, como tinha se posicionado lá atrás com essa especialização, a gente começou a ser procurado por essas empresas para ajudarem na construção desses sistemas. Então, acho que hoje o Zero ele mescla tudo isso, um pouco de pagamentos, um pouco de câmbio, um pouco de cripto, para poder, no final, acho que a experiência de qualquer usuário final cara, quero pagar para qualquer lugar do mundo de forma simples, sem atrito e barata. É essa missão aí que a gente persegue. Não, e é surpreendente você mencionar ali não só 1 milhão de problemas, mas também 1 milhão de downloads do aplicativo, porque quando a gente volta um pouquinho ali para 2020, era uma época completamente diferente no setor de blockchain, cripto, até no mercado financeiro no geral, né? Porque, como eu falei lá no começo, era uma época em que fintech estava bombando, mas para um outro lado, né? Para uma outra proposta, mais ali Nubank, Mercado Pago e afins. E vocês apareceram falando, não, a gente vai misturar tudo isso com cripto, que na época era uma coisa ali, né? Nossa, isso aqui é uma pirâmide, isso aqui é um golpe, isso daí não vai dar certo, né? É muito novo. Então, como é que foi toda essa experiência, né? Principalmente do seu lado de fundador e tudo mais, tentando emplacar uma ideia que, com certeza, você tinha muita fé nela, mas como é que foi essa experiência? Foi bem por aí como você descreveu, assim, muita porta fechada, muita gente... Mas eu já estava acostumado, trabalhava com câmbio, as pessoas já achavam que era doleiro. Depois vai trabalhar com cripto, já acha que é piramideiro. E a gente brinca assim, todo mercado tem pessoas que trabalham de formas certas e erradas, né? A gente entende que era um desafio ali em 2020, o próprio mercado financeiro entender o tema. E a gente vivia ali também uma época que estava tendo muitos golpes de piramideiros mesmo, sumindo, etc. E aí pessoas que não entendem do assunto, então, assim, acho que talvez meus pais me encaminhavam notícias que saíam falando de algum piramideiro que deu golpe com cripto. Tá vendo essas coisas que você está mexendo aí? É isso mesmo? Então, mas é engraçado que o mundo realmente dá muitas voltas. Acho que 5 anos depois, o mercado financeiro trata isso de forma super ampla, convida a gente para conversas assim, e empresas que, de certa forma, fecharam a porta ali, hoje em dia estão abrindo muito espaço para a gente, né? Então, bom, acho que faz parte do entendimento de qualquer novo negócio, né? E, bom, acho que cada vez mais a gente está aqui tentando superar esses desafios. Não, com certeza. Inclusive, eu até comentei sobre isso, porque justamente, né, Future of Money também é uma editoria na Exame que tá lá desde, se eu não me engano, 2021, pelo menos eu tô desde 2021, né? Você comentou sobre Exame fazendo matérias sobre isso desde o início, então também é um assunto que a gente busca ali educar para quem está ouvindo o nosso podcast até hoje, já fazem anos ali de gravação, então
é importante também a gente falar um pouco sobre isso. E voltando para a Zero Bank, vocês agora processam o Pix para Binance, né? Binance é a maior corretora de criptomoedas do mundo, com certeza deve ter um volume ali muito grande, né? Também tenho dados aqui de 5% do volume do Pix no Brasil de pessoas para empresas é de vocês. Então, como que funcionou esse processo até de virar gente grande, né? Porque vocês começaram ali com uma ideia e em 5 anos é muito pouco, né, para uma empresa. Então, como que funcionou todo esse processo ali para escalar os procedimentos de vocês e tudo mais para garantir ali, hoje em dia, Pix para Binance é uma coisa muito grande, né? Sim, sim, com certeza a Binance é um grande parceiro nosso e acho que nós somos uma empresa que nasceu em Recife. Recife é um polo digital que é reconhecido no Brasil como um dos principais polos digitais do Brasil. Então, a gente, de fato, hoje tem 130 pessoas e 70% da empresa é de TI. Então, nós somos uma empresa de TI muito mais do que do mercado financeiro. Foi quando a gente descobriu isso no nosso core mesmo, que a gente, entre aspas, abandonou um pouco o caminho B2C de querer competir com as fintechs que estavam ali com canais de volume de clientes gigantesco, exemplo a Binance, exemplo Nubank, como você citou, e querer agregar serviços para eles, né? Então, a gente trabalhou muito, apanhou bastante também no meio do caminho, querendo processar alta volumetria de transações, tem um desafio escalável aí muito grande, mas quando a gente conseguiu acertar isso, automaticamente a gente começou a ser procurado por grandes empresas internacionais também, a exemplo da Binance, tem outras também, e que isso acabou ajudando muito a trazer credibilidade para o negócio, né? A gente entende que assim, existe muitos questionamentos ainda sobre operação de cripto no Brasil, mas que a gente está sempre atuando ali dentro do máximo de conformidade possível, sabe? Então, a Binance, por exemplo, é uma empresa que recentemente tem feito bastante movimentos a favor da regulamentação do Brasil, por exemplo, e a gente tem tentado contribuir o máximo possível com isso. E uma curiosidade que eu fiquei também, você falou sobre clientes ali que já são do universo cripto, clientes que querem entrar em cripto. Então, todos os produtos e serviços que vocês oferecem hoje em dia, eles têm alguma relação com a tecnologia blockchain? Não todos. O Zero hoje tem assim, 3 principais fontes de receita, né? Uma é especificamente Pix, aí não tem, ainda não tem conexão com blockchain, por exemplo, mas ele é muito sobre tecnologia escalável, porque a gente sabe que grandes e-commerces, grandes empresas digitais têm picos de transações elevados, então eles precisam de uma empresa especialista nisso, né? Temos a outra vertical que é de cripto, aí sim envolve não só arbitragem, troca ali, exchange de moedas, mas também todo o lado blockchain, tokenização também, tá? E temos agora o lado de core bank, de bank as a service, que a gente chama no mercado. Depois que o Zero se tornou participante direto, a gente tem negociado com outras empresas que estão plugando como participante indireto nosso. Essas são as 3 principais verticais. Não, mas acho que a questão do Pix também, principalmente voltando aqui que a gente comentou sobre Pix para Binance e tudo mais, traz também um pouco de viés que facilita o acesso do mercado brasileiro a criptomoedas, por exemplo, né? Porque até a gente estava comentando muito sobre como era antes, né? E antes, para você acessar uma corretora e comprar uma criptomoeda, era uma coisa assim muito complicada. Sem o Pix, então, você mandava lá o dinheiro, nem sabia quando que ele ia chegar, se ia chegar, e ainda existia toda aquela desconfiança, então com certeza era um desincentivo, né? Que agora a operação de Pix ali por empresas como o Zero também facilitam muito nesse quesito. Então, o que você acha sobre isso? Como que foi esse processo, principalmente num case tão grande quanto a Binance? Então, é uma agenda que a gente chama de pagamentos instantâneos, né? Isso ajuda muito a venda de qualquer tipo de produto.
né? Hoje, de fato, como você citou, eu consigo literalmente pagar um almoço com qualquer uma das 100 criptomoedas da Binance em 10 segundos. Você escolhe a cripto a Binance faz a conversão e o Zero dispara o Pix para o estabelecimento. Então, tem desafios, principalmente porque envolve setores que a gente chama de high risk, a gente sabe que tem ali pessoas mal intencionadas, então precisam de várias camadas de adaptação, de monitoramento e de limites, de travas para evitar isso. Por exemplo, esse produto da Binance que você está citando, ele tem limites baixíssimos, é realmente algo feito para pagamentos de varejo, de pequenos consumos. Não adianta a gente achar, vou transferir agora 100 mil USDT para o meu pai lá fora e vou usar isso. Não foi feito para isso, sabe? Mas aí vem esse desafio de como é que a gente faz para conectar de um lado o mundo cripto, que envolve a conversão, do outro lado o mundo bancário, que envolve o disparo de pagamento, mas por trás todo um sistema de compliance que faz monitoramento e restrições ali, sabe? Tudo de forma muito fluida. Hoje um usuário, quando entra ali para se conectar, para usar esse serviço, ao digitar o CPF dele, automaticamente a gente já consulta vários birôs para poder ver se realmente o CPF está todo regular, e para não permitir qualquer tipo de lavagem de dinheiro. Então, acho que o maior desafio é poder a quatro mãos, junto com essas empresas. A gente está citando muito aqui a Binance, mas tem vários outros clientes grandes que a gente fala muito isso. O Zero ele é um banco que ele modula a operação a favor do cliente, não o contrário. A gente estava acostumado muito com a empresa ter que se adaptar às APIs dos bancos. E o que a gente faz é isso. Eu não quero ser um banco gigante para atender vários varejistas. É muito mais um banco boutique para atender grandes empresas digitais de forma personalizada. Acho que é isso. E a gente fala muito aqui no podcast do Future of Money, também a gente debate muito sobre a possibilidade do mercado financeiro se tornar completamente digital, né? Tokenização, até tokenização de tudo, né? Imóveis e tudo mais. Você mencionou ali que, né, também lidam um pouco com isso. Então, eu queria saber qual que é a sua opinião sobre todos esses setores, se você acredita ali numa digitalização financeira no Brasil, né? Eu imagino que sim, até pela proposta que você teve ali em 2020, né? Mas vamos trazer um pouco mais sobre como que você enxerga, de fato, o impacto da tecnologia blockchain nas finanças, principalmente no Brasil. Eu tenho certeza que é um caminho sem volta, porque, assim, como eu vim do mercado de câmbio, eu vivi muito a transação de um sistema que não é integrado. Então, você, quando quer fazer uma remessa para o exterior hoje, todo mundo usa o sistema SWIFT e tal, e pensa que é 100% automatizado, mas não. Cada instituição financeira ali tem os seus sistemas internos, que é recheado de planilhas manuais, né? Então, a gente conheceu bastante a cozinha do mercado financeiro e via na prática que quando você enviava uma ordem para algum país, muitas vezes passava ali por banco intermediário e a ordem ficava presa e você tinha que procurar onde é que estava parado o dinheiro, saia fazendo contato. E blockchain vem justamente para ser um sistema que integra todas essas instituições com uma tecnologia 100% confiável, que já foi testada assim, a nível mundial por vários anos agora, e que vem justamente para corrigir esse problema. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que cada vez mais, ainda mais agora com o tema tão em alta em regulamentação nos Estados Unidos, aqui no Brasil, cada vez mais países discutindo. Acho que o grande desafio é a regulamentação, não tenho dúvida, mas acho que os países estão abrindo a porta para isso. E, bom, para mim é um caminho sem volta. E justamente até te perguntar como que funciona essa questão de regulação, né? Porque de fato a gente está avançando muito aqui no Brasil, nos Estados Unidos e outros países. É uma questão realmente necessária, mas eu queria saber até do seu ponto de vista, né? Como CEO de uma empresa que está lidando com isso no core business ali. Então, como que a regulação, o avanço da regulação no Brasil e até no mundo impacta os negócios de vocês? Bom, esse talvez é o maior desafio hoje, mas ao mesmo tempo é a maior oportunidade. Se fosse fácil, todo mundo faria. Então, por isso que a gente fala que é uma oportunidade. Hoje o Zero iniciou esse ano a expansão para o México, Argentina, Chile e Peru, além aqui do Brasil, visando que cada vez mais a regulamentação vai permitir esse tipo de pagamento. Tá? Nem sempre é permitido agora em algum país, né?
E aí vem o desafio de você estar atualizado com as leis de cada país, né? Mas o que eu acho assim que tem que avançar é que às vezes os países se preocupam muito em tentar entender o que acontece dentro do mundo cripto. E para mim, os países deviam se preocupar mais com o que acontece nas bordas. E o que é isso? Hoje eu quero mandar dinheiro do Brasil para a Argentina. Hoje o brasileiro com um Pix, ele acredita um exchange, ele acaba comprando uma stablecoin, mandando lá para a Argentina e em algum lugar vai sair esse dinheiro. Então os países deveriam estar preocupados com o Pix que entrou e na Argentina com o dinheiro que saiu. Porque o que acontece aqui no meio, o usuário comprou o USDT, virou um token, mudou para isso, ganhou dinheiro com aquilo, perdeu, vai ser cada vez mais difícil de controlar. Né? E aí esse meio não pertence a nenhum país, está na rede, está na nuvem, como a gente fala. Então, se cada vez mais país tiver essa preocupação com essa agenda do que entra num país e do que sai no outro e tentar se preocupar menos com essa parte, com essa camada digital no meio, aí eu acho que a gente consegue evoluir. Né? Eu entendo que os países têm que ter controle, sim, do dinheiro que está sendo movimentado. Inclusive, hoje eu sou presidente do conselho da AB Cripto. A gente, como associação, acaba participando de muitas conversas ali com o Banco Central. É o maior desafio está do lado do Banco Central mesmo. E a gente tenta apoiar muito nesse sentido, sabe? Poxa, eu quero fazer remessa posterior usando o cripto. Eu quero te dar as informações de quem foi o pagador e de quem é o destinatário. Eu quero usar cripto como um sistema de mensageria mesmo para fazer o dinheiro chegar lá. Então, acho que seguindo esse caminho, se as regulamentações forem nesse caminho, a gente consegue fazer algo global mesmo, sabe? E até participando da Bcrypto e tudo mais, né? Você tem enxergado ali abertura tanto do Banco Central quanto dos reguladores mesmo para avanços nesse sentido? Muito, Mari. Eu, quando comecei a trabalhar com câmbio, eu tinha 16 anos e, na época, eu achava que o Banco Central era um obstáculo no nosso caminho. Era essa a percepção de um empresário. E hoje eu acho que o Banco Central, não só no mundo cripto, mas de forma mercado financeiro geral, ele é o grande gerador de oportunidade mesmo. Ele vem abrindo cada vez mais o mercado. O próprio Pix é um exemplo disso, de um mercado que estava super concentrado na mão de adquirentes, pagamentos com cartão. Hoje está super descentralizado com fintechs. E cripto, mesma coisa. A gente vê o Banco Central muito empenhado em entender e tentar a melhor regulamentação possível. Vai sair regulamentação? Vai agradar todo mundo? Não vai, porque é impossível você agradar todo mundo. Mas a gente vê muita boa intenção em não só sair uma regulamentação, mas em continuar evoluindo ela. E acho que é isso que o mercado precisa. E você citou até uma expansão para vários outros países da América Latina, né? A gente fala muito aqui no podcast também sobre como a região da América Latina está se consolidando ali como uma oportunidade para o mercado cripto, né? A gente tem ali muitas empresas que nascem na região já crescendo e também tem muito interesse ali de outros, né? A gente vai chamar aqui de os gringos, né? Os americanos, asiáticos e tudo mais também estão sempre vindo para cá. Semana passada também, inclusive, eu estava até comentando antes da gente começar a gravar, né? Que a gente foi para o Blockchain Rio, um evento muito grande da tecnologia blockchain lá no Rio. E tinha muita gente de fora, muita empresa interessada em como participar disso, né? Então, queria que você contasse um pouco sobre a expansão para outros países que, coincidentemente, também são países da América Latina, né? Como que funcionou essa escolha, a decisão de expansão em primeiro lugar e a escolha dos países? Existe algum caso de uso, algum modelo de negócio que vocês têm interesse? Como que vai funcionar? Boa, muito boa pergunta. Então, a gente começou a olhar para outros países porque alguns dos nossos clientes começaram a pedir para a gente processar pagamento em outros países. E aí já veio uma agenda pensando assim, poxa, já tenho negócios em alguns países. Então, o que seria a gente começar a processar pagamentos em outros países? E detalhe importante que lá não tem Pix, né? Sim, não tem Pix, mas apesar de não ter Pix, a maioria deles, depois do sucesso do Pix, criou-se uma agenda sobre pagamentos instantâneos. Então, se a gente passou
por um desafio de começar no Pix aqui e aprender o que é Pix, o que é pagamento instantâneo, que tem muita coisa boa, mas também tem vários riscos atrelados juntos a isso, risco de fraude, enfim. Então a gente pensou, poxa, a gente tem a especialização nisso. Quando esses países lançarem essas agendas dos seus pagamentos instantâneos, a gente vai com tudo, a gente já sabe o que dói, o que é bom, então a gente precisa estar posicionado nesses países, ainda mais pensando que stablecoin está crescendo mundialmente cada vez mais, então veio essa oportunidade, né? E acho que, assim, como você falou, para o gringo, a América Latina em si é uma baita oportunidade, não só pelo custo da moeda ser, para eles, um investimento barato, né? Mas acho que o Brasil e outros países aqui, eles adotam tecnologia muito fácil, né? A gente acaba usando muito tecnologia, aplicativos novos, conhecendo novos produtos financeiros e tal. E aí, bom, acho que com isso tem vários cases aí de grandes empresas que viraram globais nascendo daqui também, né? Eu vou até recapitular que você falou no começo do episódio que você teve 1 milhão de problemas quando lançou o Zero Bank. Então, isso me fez entender que você é um entendedor de problemas, né? E agora, falando um pouco sobre a América Latina e como nós adotamos novas tecnologias muito rápido, você acha que tem a ver também com os problemas que a gente enfrenta, né, aqui na região, inflação e tudo mais? Como é que Com funciona? certeza. Acho que o grande desafio hoje, quando a gente fala em investir, principalmente no Brasil, é a insegurança jurídica mesmo, de que hoje é de um jeito, amanhã a gente acorda é de outro. Se a gente conseguir superar isso e trazer um pouco mais de segurança, de que as leis não vão mudar tão fáceis assim, com certeza teria muito mais investimento no país, sabe? Esse é o grande desafio hoje para a gente empresário. Antigamente se falava, pô, vou analisar um business plan com um retorno de 5 anos, por exemplo. Hoje é super arriscado. O empresário brasileiro, de verdade, ele quer retorno rápido, 1, 2 anos, porque vem na agenda. Eu tenho um sócio que toda reunião de planejamento ele pergunta, e se voltar a CPMF, por exemplo, como é que fica de pé esse negócio? Então, faz parte da gente achar que tudo vai mudar rápido, né? E que qualquer tipo de negócio vai ficar inviável de repente, né? Então, se a gente tivesse um pouco mais de segurança nisso, acho que as coisas evoluiriam bem mais fácil. E, inclusive, você comentou sobre insegurança jurídica, participar da AB Cripto e tudo mais. Então, em outros países, agora que vocês estão fazendo ali expansão, como que funciona isso, né? Porque vocês, antes de expandir, precisam analisar como que está a situação em cada país. Tem otimismo com relação a isso? Como que funciona? Tem os mesmos desafios, os mesmos riscos. A gente acaba tendo que ter pessoas com bastante conhecimento em cada país para poder expandir. Nós trouxemos hoje, eu sou CEO do Zero Bank, mas trouxemos um CEO para o Zero International, que é o Rafael, que vem de grandes empresas internacionais Uhum. e que domina bastante essa agenda, mas que com certeza precisa ter ali o especialista em cada país, né? Não só para entender o que a gente pode fazer agora, mas como muda muito rápido, para estar sempre atualizando a gente, amanhã não pode mais, o governo está seguindo por esse caminho aqui. Mas assim, a boa notícia é que, como a gente está falando sobre cripto, stablecoin, pelo menos essas agendas estão andando de forma positiva nos países. Uhum, sim, 100%. Inclusive, falando em stablecoin, meio que virou o assunto do momento em 2025, né? Tá todo mundo falando sobre isso. Inclusive, acho que tá servindo um pouco como ponte ali para o mercado tradicional, que talvez não tivesse tanta afinidade com criptomoedas mais voláteis, e tudo mais. Então, quero entender qual que é a sua perspectiva sobre o mercado de stablecoin, né? Aqui no Brasil, acho que talvez tenha um caso de uso ali mais para dolarização, né? Porque, como a gente falou muito de Pix, o Pix acaba roubando um pouco dos casos de uso de cripto no Brasil, né? Que seria ali as transações instantâneas. Então, quero entender qual que é a sua visão primeiro sobre as stablecoins e como que isso se encaixa no Brasil e na América Latina. Bom, se você pegar entrevistas minhas ali, até para a própria Exame, há 5 anos atrás, eu sempre falei isso, assim, para pagamentos instantâneos, o Brasil sempre esteve muito bem servido, né? O Bitcoin, uma stablecoin não vai substituir o Pix, a gente está muito bem servido. A cripto, para mim, ela sempre foi
uma solução para pagamentos cross-border, internacional, né? Aí sim, mesmo com o Pix, a gente hoje tem dificuldade de mandar dinheiro para o exterior, né? Seja por atritos no momento da transação, ou seja por ser caro. E a stablecoin para mim, ela supre exatamente isso. Então, quando a gente fala de cada vez mais empresas digitais, como você citou, o cara não quer mais fronteira. Se eu tenho uma camisa que vende bem no Brasil, porque eu não vou vender agora na Argentina e no Peru? Mas, pô, como é que eu faço para vender lá? Então, se cada vez mais o uso de stablecoin tiver mais pulverizado, não só na América Latina, no mundo, isso começa a facilitar todo esse processo de pessoas brasileiras querendo vender para o mundo inteiro e vice-versa, né? E a gente fala, e o Bitcoin? Por que não o Bitcoin? Aí a volatilidade é por conta da volatilidade, né? Então, acho que a stablecoin, ela fica aí entre essas duas... fica no meio desses dois. Ela não tem a volatilidade do Bitcoin e tem a tecnologia blockchain que ajuda essa liquidação, tá? Acho que é isso. A gente falou muito nos últimos tempos, inclusive aqui no Future of Money a gente fez um evento completamente dedicado ao Drex, né? A gente falou muito de Pix, muito de agenda de inovação do Banco Central, né? O Banco Central ele tem se destacado ali por essa abertura ali para inovação. E havia uma grande expectativa pelo Drex, né, que se encaixa ali como uma CBDC. E aí eu não posso deixar de fazer ali a comparação, então, das CBDCs com as stablecoins, já que a gente falou de stablecoin, né? Principalmente agora que a gente teve ali uma mudança no projeto do Drex, né? Não vai mais usar a DLT, né, que seria ali uma tecnologia similar ao blockchain. Então, talvez isso abre mais espaço para o mercado de stablecoin no Brasil. Você acha que não tem nada a ver, cada um tem seu espaço, mesmo com essa mudança recente? Eu acho que, assim, cada vez mais as pessoas estão buscando tecnologias descentralizadas para pegarem ali e evoluir em cima delas, né? Menos centralizadas, menos controladas. Aí é mais uma vez, talvez, alguém tentando controlar o meio e não as bordas, né? Então, acho que, na minha opinião, o Drex teve algumas falhas de comunicação, inclusive. No começo, as pessoas achavam que ia ser a moeda digital brasileira, que ia substituir o real, depois que ia substituir o Pix. Mas a stablecoin, eu acho que por ser... tudo bem, não é 100% descentralizado, existe uma empresa ali custodiando, mas é algo mais global, não é de um país, eu acho que ela tende a evoluir mais rápido. E é o que vem acontecendo. Alguns países tiveram essa iniciativa de quererem lançar suas próprias moedas digitais, mas para mim as stablecoins, elas estão aí há muito tempo, já foram provadas e cresce cada vez mais o volume. Outro dia perguntaram, stablecoin não é a nova paleteria mexicana, todo mundo agora está falando disso e tal. Mas, cara, a gente como você, que já está nesse mercado há muito tempo, a gente vem repetindo isso com frequência. Não é de agora que a gente vem falando disso. A gente vem repetindo isso com frequência porque a gente estava vendo casos de uso na nossa frente, onde eu, trabalhando numa empresa de câmbio, via o quanto era caro e o quanto era ruim mandar dinheiro para o exterior, via um cara na minha frente dando um clique e chegando dinheiro em poucos segundos em qualquer país do mundo. Então, de novo, acho que é um caminho sem volta isso. E até falando sobre moedas digitais, de governos e tudo mais, versus stablecoins, lá nos Estados Unidos existe um cenário completamente diferente, onde o governo é contra, né, CBDCs, né, e apoia ali as stablecoins. E as stablecoins, realmente, se a gente for parar para analisar, as duas maiores do mundo, elas são lastreadas em dólar, né? Mas existe a possibilidade da gente ter stablecoin de qualquer moeda, tem stablecoin de ouro. Você acha que existe caso de uso para isso? Principalmente pensando em Brasil, América Latina, a gente já tem algumas stablecoins Já que temos, né? são de real, né? Aham. Então, como que funciona isso? Principalmente, assim, Zero Bank, falando de pagamentos, tecnologia blockchain, acho que tem tudo a ver com... Pode ser um modelo de negócios para Com vocês? certeza. Já tem algumas stablecoins de reais que são casos de usos de sucesso, com volumetrias elevadas. Aqui eu não estou julgando o modelo de negócio em si, porque eu não conheço a fundo, mas já existe. Eu acho que no Brasil um pouco menos, porque o Pix, de fato, como você falou, ele superou muito isso, de pagamentos instantâneos, e funciona, e quase 100% da população já tem, né? Então, um pouco mais de desafio no Brasil, mas quando a gente olha para outros países, acho que tem uma baita oportunidade de ter stablecoin de várias outras moedas,
né? Então, não só de dólar, já existem algumas outras, mas acho que vão crescer cada vez mais. Uhum. E também acho que um ponto que a pergunta que não quer calar, né? Nos bastidores, quando a gente vai falar de Zero Bank aqui entre jornalistas e tudo mais, é sempre classificado como o banco cripto. Queria saber se você concorda com essa nomenclatura e até já puxando um pouco de assunto para conexão com o mercado tradicional, né? Porque a gente falou muito sobre como na época que vocês tiveram essa ideia era um cenário completamente diferente, mas hoje em dia a gente tem bancos Aham. entrando no mercado cripto, usando blockchain, né? A gente teve até ali a CVM autorizando a B3, por exemplo, a usar blockchain. Então, é um avanço muito é, em direção a essa integração, né, do mercado blockchain e o mercado tradicional. E eu acho que vocês também já previram isso lá atrás. Então, concorda com o banco cripto? E como que vocês se Concordo. posicionam ali nessa integração do mercado tradicional com o mercado cripto? Hoje eu acho maravilhoso, tá? Podem chamar de banco cripto, eu acho Teve ótimo, algum momento que não gostou? mas teve momentos que foram desafios, Aham. exatamente isso que você citou, porque o nome da empresa era Zero e a gente acabou adotando o Bank para tentar tirar um pouco essa percepção que só era cripto, quando a gente começou a ficar muito bom em Pix. Cara, vamos adotar aí mais o Bank e tal, porque para entender que é uma operação financeira no Brasil. Mas acho que hoje a narrativa que a gente começou lá atrás super faz sentido. Hoje a gente é procurado por muita gente, justamente quando quer discutir cripto, e acho que é um assunto que está muito em alta, stablecoin, como você falou, ou blockchain em si. É, e aí acho que agora faz super sentido para a gente ser essa empresa que é lembrada na hora que qualquer empresa do mercado financeiro quer construir uma camada cripto. E como que funciona essa parte da integração ali do mercado tradicional para o mercado cripto? Como que vocês estão se posicionando e o que vocês estão oferecendo também para essas empresas que são ali clientes ou potenciais clientes? Bom, a gente fala sempre que a gente assim, o que o Zero tem? É API de Pix, câmbio e cripto. Então, são três coisas completamente que sempre foram acostumadas a ser separadas. Então, o Zero ali tem API que processa Pix, tem API que faz leilão de cotação em câmbio em alguns parceiros de câmbio e tem API de cripto que liquida operações tanto em exchanges internacionais quanto em exchanges nacionais. São três coisas separadas. Mas que cada vez mais a gente vê casos de uso de empresas pedindo para a gente usar junto um ou dois serviços. Cara, eu quero receber um Pix que você autoconverta em dólar e chegue lá fora. Ou eu quero receber um Pix e autoconverta em cripto. Ou vou receber cripto e autoconverta em Pix. Então, tudo isso se conecta. E aí, por isso a gente entrega hoje um Internet Banking com um dashboard onde o usuário, a empresa consegue controlar os três serviços de forma integrada. E a gente quer cada vez mais isso seja assim, que cada vez mais a pessoa tenha só a percepção de que eu quero pagar. Não importa que você vai usar cripto, você vai usar câmbio, eu quero pagar. Você escolhe aí qual é o método que vai chegar mais rápido e mais barato e eu quero só executar o pagamento. Então, nesse sentido, a mudança ali de paradigma, o novo interesse das empresas tem mais a ver com a inevitabilidade da tecnologia que está oferecendo algo ali que eles precisam do que um interesse ali na tecnologia blockchain. Na verdade, é mais um caso de uso ali de praticidade. Sim, tem os dois lados, né? Bom, acho que para grandes empresas do mercado hoje, quando você, com certeza, stablecoin, cripto, já começa a fazer parte da agenda de planejamento dessa empresa, e acho que é muito mais fácil para ela escolher especialistas no mercado para poder acelerar essa agenda do que começar do zero agora. É um desafio para a gente. Hoje, das 130 pessoas, todo mundo trabalha remoto, porque a gente precisa escolher essas pessoas a dedo, pessoas que entendam esse tipo de desenvolvimento. E essas pessoas não estão em só uma cidade do Brasil, estão espalhadas não só no Brasil, no mundo. Então, essa expertise que a gente acaba levando ali para esses parceiros que estão contratando o Zero. Legal. Bom, agora a gente tem o Momento Mint, a pergunta da nossa patrocinadora, a Mint, plataforma cripto do BTG Pactual. E entrando um pouco nesse assunto que a gente acabou de falar, eu queria saber também como que você enxerga a adoção de cripto pelos bancos tradicionais.
Bom, esse é um tema polêmico, eu acho maravilhoso, é uma coisa que a gente veio como associação, inclusive a Bcrypto, batalhando há muitos anos. A associação começou com 3 ou 4 participantes e hoje tem mais de 60. Os maiores bancos do Brasil fazem parte da associação. E tem gente que, assim, que vem da raiz do segmento cripto, que é contra isso. Mas na minha visão, e do Bernardo, que hoje é o CEO da associação, a gente acha que nada vai crescer de forma consolidada num país se não tiver, de fato, essa abrangência nacional. E você não consegue chegar em todas as pessoas se não tiver participação hoje dos grandes bancos, né? Então, os grandes bancos, eu até brinco assim, falando que eu não vejo muito espaço mais para uma empresa do mercado financeiro querer trabalhar no B2C. A gente já sabe quem são os bancos que venceram essas corridas. São os grandes bancos que têm aplicativos que têm muitos milhões de usuários. Trazer esses bancos para essa discussão e ver eles participando ativamente, por exemplo, da associação, para mim é um prazer enorme. De quem teve várias portas fechadas ali atrás, hoje ver essa agenda tão ativa, para mim não só um prazer, mas é fundamental para que traga credibilidade para um banco central poder regulamentar o setor e poder expandir ele. Senão, vai acabar ficando como era há 10 anos atrás, só uma comunidade de pessoas querendo disruptar o mercado e usando para um caso ou outro. Não tão diversificado hoje como você almoçar e poder fazer um pagamento em cripto. Legal. Bom, acho que as minhas dúvidas eram essas. Não sei se teve alguma coisa que eu não perguntei que você também queria falar. Não, acho que foi bem completo. Acho que você já entende mais do meu negócio do que eu. Tomara, tomara. Foi muito bom receber você aqui, Edísio. Espero que também quem esteja ouvindo também tenha gostado, né? Não posso deixar de pedir para se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas matérias no site da Exame e também seguir a gente nas redes sociais. Edísio, se alguém quiser procurar Zero Bank, você nas redes sociais, tem algum contato para deixar? Claro, Zero tem um Instagram, @ZeroBank, e tem o LinkedIn também. A gente acaba atualizando muito, como é uma empresa muito voltada para o B2C, a gente acaba atualizando muito o LinkedIn também. Então, acho que é isso. É isso então. Obrigada. A gente vai ficando por aqui.